Olá, que a graça de Deus nesta manhã de janeiro, do dia 2 de janeiro de 2022. Que Deus possa estar mais uma vez te abençoando, te dando sabedoria para que você venha entender a palavra de Deus de acordo como diz as Escrituras. Hoje eu vou trazer um tema aqui, a verdade que a religião não fala para você. Porque eles omitem muita das verdades que está nas Escrituras de Deus. E nós vamos entender aqui a verdade. Os pastores de hoje não querem saber de Bíblia, eles querem vender. Então, ou seja, são religiosos. Isso chama-se religião. Verdades, vou falar algumas aqui. Verdades, ou seja, é difícil fazer uma pregação dessa, porque quando eu começo a falar, a indignação ela já começa a manifestar. Por quê? Porque homens que se dizem de Deus, que deveriam estar pregando, ensinando a verdade, estão aí vendendo tijolinho, óleo ungido, água de Israel, fazendo piadas em cima do púlpito. Ou seja, um pastor não pode ficar aí 40, 50 minutos fazendo piada. Entendeu? Não tem como. Ele tem que focar na palavra, tem que focar no que está dizendo a Bíblia. Porque piada, vender água, água de Israel, lencinho ungido, isso não vai trazer edificação. Ou seja, verdades que a religião não fala. Efésios 1, verso 4. Acompanha aí. Efésios 1, 4. Vamos ver o que diz aí. Pois nos elegeu nele. Olha só, eu vou falar a verdade e ainda explico a verdade aqui. Não quero troféu, não quero salário. É a minha obrigação dizer a verdade aqui. Entendeu? Porque há muito tempo que eu fiquei em um sistema religioso e nunca ouvi essas verdades, a qual me foi revelada pelo Espírito Santo de Deus. Efésios 1,4. Pois me elegeu nele, ou seja, nos escolheu nele. Nele quem? Em Cristo. Tá bom? Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Olha só, veja como que a Bíblia ela é clara, diante dele, entendeu? De Deus. Ou seja, Efésios 1,4 é uma verdade que a religião ela não fala, não passa para você. Isso é a mais pura verdade. Eles diziam, eu nunca ouvi esse texto quando eu estava lá na religião, quando eu estava no sistema. Eles nunca falaram esta passagem. Ou seja, são verdades que a religião não fala. Qual que é a verdade? Que você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Para quê? Para ser santos e irrepreensível diante dele. Então, ou seja, é isso que você é. Então, essa é uma verdade que a religião não fala. A religião, ou seja, entre os parênteses aqui, os pastores religiosos, fecha parênteses, eles não falam para o povo de Deus que eles já são santos e irrepreensíveis diante de Deus. Eles não falam isso. Pelo contrário, eles mentem e falam que o povo são pecadores diante de Deus. E a Bíblia não diz isso. Essa é a luta aqui contra esse sistema. Por isso que Paulo disse em Efésios 6, nossa luta não é contra a carne. Eu não tenho problema carnal com nenhum, ou seja, com um pastor, dirigente, quem quer que seja da igreja. O meu problema não é esse carnal, o meu problema é espiritual. Esse que é o problema aqui. Por quê? Porque Paulo disse, nossa luta é contra principado e potestade que estão na região celestiais, mentindo, tá, para o povo de Deus e omitindo a verdade. Então, Efésios 6, quando disse principado e potestade, não se refere a demônios não, tá? Se refere a príncipes, a governadores, papas, missionários, bispos, pastores, que estão controlando multidões incontáveis. São esses principados e potestades que Paulo disse que a nossa luta é contra ele, porque eles estão na região celestiais, mentindo para o povo de Deus, enganando o povo de Deus. Paulo diz que nossa luta é contra eles. Eles falam mentira e nós temos que falar a verdade aqui. Eu tenho que falar a verdade. Essa que é a luta. E a respeito de principados e potestades, vou trazer um estudo completo a respeito disso aí para você entender tudo dentro da Bíblia. Ou seja, eles estão aí fazendo fogueira santa e nós temos que falar a palavra de Deus. Eles estão aí vendendo água ungida de Israel, tijolinho, lencinho,
Essa que é a luta que Paulo diz. Isso é muito claro, nós temos que lutar contra esse tipo de coisa. Ou seja, são verdades que a religião não fala para você. O bispo, os pastores, os dirigentes, missionários, nenhuma, ou seja, quase nenhuma denominação evangélica, ela fala para o povo que o povo já é santo e irrepreensível diante de Deus. Pelo contrário, eles falam que são pecadores. E isso é uma mentira. Isso é claro que é uma mentira. Eu posso falar que eu participei do sistema religioso por muito tempo. Ou seja, se Jesus morreu pelos pecados do povo, então logo o povo não tem mais pecado. Porque se o povo tiver pecado, então Jesus terá que morrer uma outra vez por tais pecados. Porque senão o povo não pode entrar no céu. Como que o povo vai entrar no céu cheio de pecado? Então eu estou aqui te provando que além de ser mentira, é heresia o que eles estão dizendo aí. É heresia, entendeu? Debaixo da lei, não. Se nós estivéssemos no tempo de Moisés, se nós estivéssemos nos tempos de Isaías, se nós estivéssemos no tempo de Malaquias, Jeremias, tudo bem. O povo era um pecador diante de Deus, na lei, tá? Mas como Deus ele fez uma nova aliança, um novo testamento, um novo pacto pelo sangue de Jesus, Efésios 1,14 diz, olha aí Efésios 1,14 aí, procura aqui, olha só, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, ou seja, nós somos propriedade de Deus. Redenção é redimidos. O sangue de Jesus nos redimiu, perdoou, libertou, limpou, tirou os pecados. Não sou eu que diz, a Bíblia que diz. Então, quando na lei o povo era pecador, tudo bem. Era pecador debaixo da lei. Na graça é heresia uma igreja, um ministério, um pastor, um missionário, um papa, um bispo ensinar, falar que você é um pecador. Então é uma heresia um pregador, um pastor dizer que o povo é pecador. Isso é heresia. Por que eu falo isso? Porque Jesus morreu pelos pecados do povo, tirou os pecados e os cravou na cruz. Se não acredita no que está escrito na Bíblia, não sou eu que diz, quem diz isso que eu falei é a Bíblia, está escrito. Agora, se nós não acreditarmos no que está escrito aqui, vamos fazer o que então? De que serve esse livro aqui para mim, para você? Se fala que Jesus cravou os pecados na cruz. Outra verdade que a religião não fala. Abre em Colossenses. Abre em Colossenses aí. Colossenses 1. Colossenses 1. Olha só para você ver. Todos os pastores tinham obrigação de ver, de ler Colossenses. Colossenses 1. Vamos ver aqui. Aqui demora. Porque aqui é tudo ao vivo, a gente procura a Bíblia aqui ao vivo. Ou seja, é Colossenses 1,13. Ou seja, uma pessoa que diz que você ainda é pecador, como é que ele vai ler Colossenses 1,13? Ou seja, são verdades que a religião ela não fala para você. Então, outra verdade que eles falam aqui, Colossenses 1,13, olha aí. Então, para você que já ouviu que o demônio está na sua vida, que tem o mal na sua vida, você que já ouviu esse tipo de coisa, veja o que Deus fala. Colossenses 1,3, olha aí. Nos tirou dos poderes das trevas, ou seja, versão atualizada, nos libertou do império de Satanás. Entenderam? Tá entendendo aí? Então, olha a sua posição diante de Deus. Você que é filho de Deus, você que é ovelha de Deus. Olha a sua posição, Colossenses 1,13, que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, Deus, ele te tirou do poder do diabo, Deus te tirou do poder de Satanás, Deus te libertou do império das trevas e não só isso, ele te transportou para o reino do Filho do seu amor, ou seja, ele te transportou para o reino de Deus, ele te tirou, Deus fez isso. Olha Colossenses 1,3, ele te tirou, lhe tirou do poder das trevas, do império de Satanás, Deus te tirou, não foi o pastor, não foi bispo, não é campanha, não é corrente, não é buscar Deus no monte, é Deus que lhe tirou do império das trevas, ele transportou para o reino do Filho do seu amor, é aí que você está. Você não está mais, por isso que não precisa de campanha de libertação.
Por isso que não precisa de buscar Deus no monte, porque não tem lógica campanha buscar Deus no monte, se Deus já lhe tirou do poder de Satanás. Deus ele já lhe tirou do poder do diabo. Deus que fez isso, não foi pastor, não é igreja, não é ministério, é Deus que lhe tirou do império de Satanás. Deus, ele tirou você do império e transportou você para o reino de Deus. 14, Colossenses 1,14. Em quem temos a redenção. Tá vendo aí? Ou seja, você já tem a redenção, você não tem que fazer campanha, você não tem que fazer novela, você não tem que fazer corrente, você não tem que pagar, você não tem que fazer nada, você tem que crer no que Jesus já fez por você. Essa é a realidade, a verdade que as igrejas não falam, Colossenses 1,14, em quem temos a redenção. Você não sabe o que é redenção? Paulo explicou isso, em quem temos a redenção. Ou seja, pelo seu sangue, você não sabe o que é redenção? Vão saber. A remissão, tá bom? Entra no dicionário para você descobrir. Entra no dicionário. Entra no Google e pesquisa aí dicionário. E coloca a palavra remissão. Coloca a palavra remidos. Escreva assim, o que significa remir os pecados. Então eu escandalizo que você que diz que é teólogo, que ficou 4, 5, 6 anos escondido em uma faculdade teológica e vira um pastor e você quando volta não ensina a verdade. Eu fico muito decepcionado que você que diz conhecedor da Bíblia, que diz conhecedor das escrituras, que fez teologia, que se gloria em diplomas, que fez teologia nas faculdades e tal. Eu escandalizo por quê? Porque você vai e volta e mesmo assim, depois de 4, 5, 6 anos, ainda não fala a verdade que está aqui para o povo de Deus. Então isso é de escandalizar. Então, existe aí, meus irmãos, muitas igrejas aí, que tem uns teólogos por aí, que ele ensina doutrina, ensina dom espirituais. Ou seja, isso foi na década de 92, 95, até 97, por exemplo, assim, no máximo, existia esse tipo de teólogo. Então, esse teólogo ele ensinava dons espirituais, ele tem livro, era um teólogo de uma igreja aí, que eu não vou citar nome, ele ensinava sobre dons espirituais, batismo em Cristo, ele ensinava que nós somos remidos, ele ensinava isso, era um teólogo. Mas aí ele viu que essa igreja não tinha jeito, que ela se prostituiu para o lado da mentira, da hipocrisia religiosa. Então, por lado de não querer mostrar a verdade ao povo de Deus. Esse é o lado que as igrejas entraram há séculos atrás. A igreja, ou essa igreja que eu estou falando, entrou também. Então, só que eu não vou citar nome. Então, ou seja, não vamos, eles dizem assim, não vamos mostrar a verdade para o povo de Deus. Então tem muitas igrejas aí que nem Bíblia usa. Então eles chegam lá e falam com o povo que você, por exemplo, eles trazem outro tipo de assunto, não pega na Bíblia. Não lê um versículo, essa é a mais pura verdade, ou seja, só com enrolação, só com conversa, só com histórias. Então existe aí esse tipo de pastor, nada de Bíblia, eles não falam a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Mas você que vai nesse tipo de igreja, se eles não falam a verdade, ele está errado, talvez, mas errado é você que vai lá, que ouviu um homem que não fala a verdade, que nem Bíblia usa. Entenderam? Então, nós temos que conhecer a verdade à luz da Bíblia. Nós temos que conhecer a verdade à luz da Bíblia. O que eu tive que fazer para mim conhecer a verdade? Eu tive que sair do sistema religioso, porque os pastores não queriam mostrar a verdade. Então eu fui em várias igrejas, passei em várias denominações, os pastores nunca me mostrou a verdade, eu tinha que ler em casa, eu tinha que ler em casa sozinho. Você entendeu? Eu tinha que passar a ler a Bíblia, eu tinha que ficar, meu Deus, me mostra a verdade, porque o pastor não pregava na igreja, o pastor não ensinava na igreja. Então eu vi os anos se passando e nada mudava. Então eu tive que ler a Bíblia sozinho, eu tive que procurar sozinho a verdade, entendeu? Então eu tive que ir atrás da verdade, porque senão eu iria morrer no sistema
sem descobrir a verdade, como os muitos já morreram sem ouvir, sem conhecer a verdade, porque eles não vão falar a verdade para você. Eles vão morrer, as pessoas vão morrer sem ouvir a verdade. Eu sou prova disso, eu participei desse sistema. Até que eu clamava, tem algo de errado, eu passei a ler a Bíblia sozinho aqui na minha casa. Comecei a ler, falei, meu Deus, me dá entendimento, me explica, até que certo dia me foi revelado a palavra dessa que eu estou te falando. Entendeu? A revelação não é teologia, porque teologia é ensinamentos de homem. Um sistema ele não muda, quem tem que mudar é você. Você que tem que procurar a verdade. Você que tem que procurar nas escrituras a verdade e pedir que o Espírito Santo de Deus te revele a verdade. Entendeu? Essa é a pura verdade. Tá entendendo? Ou seja, se você estiver, se eu estivesse na igreja, eu não ia entender nunca o que eu entendo hoje. Eu nunca teria esse entendimento. Olha quanto tempo que eu fiquei lá. E nunca me falaram que eu descobri, que o Espírito Santo de Deus me revelou. Muitas pessoas vão morrer no engano, vão morrer achando que está certo. Por isso que Salomão ele disse, há um caminho ao homem que parece ser, mas o fim conduz à perdição. Então são essas pessoas. Ele está lá ouvindo falar de Deus, ele está lá ouvindo falar de Jesus, mas não ouve a verdade. Ou seja, eles ouvem falar de Deus, ouvem falar de Jesus, mas não ouvem a verdade. Quem está entendendo aí? Então, quer ver o que um anjo disse aqui? Abre a sua Bíblia em Atos. Olha o que o anjo ele disse. Olha aí, abre em Atos. Atos capítulo 5. Olha o que diz aí. Ou seja, foi preciso um anjo falar isso. Por quê? Porque os pregadores não estavam falando a verdade. Olha aí, Atos 5, versículo 17. Olha só. Um anjo livra o apóstolo da prisão. Esse é o título aí, Atos 5, 17. Ou seja, Atos 5, 17. Veja o que o anjo teve que fazer. Porque ele teve que falar. Porque eles não tomaram atitude. Atos 5, 17. Levantando-se os sumos sacerdotes e todos que estavam com ele da seita, ou seja, da religião aqui. Então, levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele da seita, dos saduceus, encheram-se de invejas. Então, lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Atos 5,19. Mas de noite, um anjo do Senhor. Olha aí. Um anjo do Senhor. Então, é por isso que Hebreus 1,14 diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para nos servir. Há um anjo servindo aqui. Atos 5,19. De noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirou-os para fora e disse... Olha o que o anjo falou aqui. Olha o que o anjo disse aos apóstolos. Ide e pregai no templo e dizei ao povo a mensagem completa. Completa, ou seja, tem que ser completa. Marca isso aí, Atos 5,19. Um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirou-os para fora, e o anjo disse para eles, verso 20, Ides, apresentai-vos no templo, e dizei ao povo o quê? A mensagem completa. Não foi isso que o anjo falou? Então tá vendo aí, pastor, tá vendo, missionário, dirigente, bispos, você que está aí dizendo homem de Deus, Atos 5,20. Olha o que o anjo precisou falar aos apóstolos. O anjo não foi enviado para exortar ninguém. O anjo, segundo a Bíblia, é um espírito ministrador, ministro do Senhor, labaredas de fogo. O anjo não foi enviado para exortar as pessoas. Quem exorta são os pregadores. Mas como eles não mudavam por causa daquele sistema religioso, o anjo teve que falar, Atos 5,20. Ide e apresentai-vos no templo, aonde por exemplo, que está um pastor, ele está dentro de um templo. Atos 5,20. Apresentai-vos no templo e dizei ao povo a mensagem completa desta nova vida. Então, ou seja, aqui,
desta nova vida em Cristo Jesus. Então diga a verdade, diga para o povo a mensagem completa, não fala só um pedaço não. Então, como existe muitos por aí, pastores, pregadores, missionários, que não são dignos de ser chamados pastores e missionários, existe muitos por aí que pegam Romanos 8, 28, eu vou mostrar como é que eles fazem aqui. Abra a Bíblia em Romanos 8, 28 aí. Eu já vi muito isso, porque eu estava no sistema. Romanos 8, 28, olha aí na sua Bíblia aí. Para você entender melhor. Romanos 8, 28. Então eles fazem assim, dessa forma, olha aí. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos entender aí. Olha só para você ver aí. É verdade? É claro que é uma verdade. Mas a mensagem ela não está completa. Então um dia, de vez em quando eles liam Romanos 8, 28, só um pedaço. Aí um dia eu perguntei a mim mesmo, por que eles não leem o restante do texto? Sabe por que eles não leem? Porque o restante do texto, meus irmãos, vai contra a doutrina deles. Por exemplo, vamos ler o texto completo aqui. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, tá vendo aí? Ou seja, daqueles que são chamados. Vamos parar aqui. Alguém diria, chamados quando? Efésios 1:4, antes da fundação do mundo. Então eles não vão falar isso aí, porque vai entrar a pré-existência. Entendeu? Vai entrar a pré-existência, a predestinação. E eles não pregam a predestinação. Tá entendendo? Então o que acontece? Essa parte da Bíblia, desse versículo, eles nunca vão falar. Porque aí vai ser revelado que nós já somos eleitos desde a fundação do mundo. A Bíblia está falando de pré-existência. Ou seja, o ensino que desse aqui já faz a pessoa levantar a dúvida. Ou seja, pastor, então você crê em pré-existência. Entendeu? Ou seja, se nós somos pré-existente, ou seja, e a pessoa não prega isso aí, ele está indo contra o que está escrito aqui na Bíblia. Mas eu estou indo a favor da Bíblia. Efésios 1:4. Se Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e eu nasci depois da fundação do mundo, isso quer dizer o quê? Que ele escolheu alguém que não existia? Hã? Claro que não. Se Deus me escolheu antes da criação do céu e da terra, no mínimo me faz entender que eu já existia. Ou seja, eu já existia. Senão, como ele vai escolher alguém que não existe? Isso é muito claro. Isso é a lógica. É racional aqui. Então, mas Deus escolheu quem? Deus ele escolheu antes da fundação do mundo, mas você nasceu, por exemplo, em 1977, no meu caso, é verdade. Mas quem nasceu em 1977, que no meu caso foi a minha carne, o meu espírito, ele já existia com Deus. Por isso que Paulo disse que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, porque nós já existíamos com Deus em espírito. É por isso que Salomão ele disse em Eclesiastes 3, há tempo de nascer. Tá entendendo? Então Deus nos escolheu antes. Por quê? Porque Deus ele é espírito. João 4, 24. Deus é espírito. Hebreus 12, 9. Pai dos espíritos. João 4, 24. Deus é espírito. Hebreus 12, 9. Deus é pai dos espíritos. Ora, se Deus é pai dos espíritos, e Deus sempre foi pai, então nós sempre fomos filhos. Não na carne, mas no espírito. Logo então entendemos que já existíamos com Deus. Éramos anjos. Eclesiastes 3 fala, e no tempo de Deus, no tempo de nascer, nossa carne nasceu. E no tempo de Deus, nossa carne vai morrer. Mas você já existia e existe e sempre existirá. Não na carne, mas no espírito. Por isso que Jesus nos deu a vida eterna. Porque já existíamos com Deus. Eu quero saber onde você vai ouvir isso. Onde você vai ouvir isso nesse sistema podre, caído?
Você nunca vai ouvir isso, você vai morrer e nunca vai ouvir isso. Porque isso que eu falei aqui não é tirado daqui, é tirado daqui. Eu estou usando isso aqui na sabedoria que Deus me dá. Estou me gloriando em Cristo. Paulo diz, ninguém se gloria diante do Senhor. Aquele que se gloria, gloria-se no Senhor, é o que eu estou fazendo. Eu não vou atrás de igreja bonita, nunca fui. Não vai atrás de igreja grande, templos, quantidade de pessoas, que é lá que Deus não está. É lá que Ele não está. Eu sou prova disso, eu participei desse tipo de sistema. Então, lendo a Bíblia, meus irmãos, eu percebi uma coisa comum, tá bom? Nos profetas. Ou seja, os profetas de Deus, olha só, eles andavam sozinhos. Eles não tinham multidões atrás deles. Tá entendendo? Então vamos ver o que os pregadores liam ou leem, mas não falam o restante. O Romanos 8, 28. Sabemos todas as coisas que concorrem para o bem, porque amam a Deus, daqueles que são chamados, quando? Antes da fundação do mundo. Chamados como? Chamados segundo o seu propósito. O que é um propósito, por exemplo? Propósito é predestinação. É por isso que eles nunca vão ler essa passagem, porque o sistema religioso, ele é contra esse negócio de Deus ter escolhido antes da fundação do mundo. Por quê? Porque se Deus escolheu antes da fundação do mundo, prova que não existe livre-arbítrio. E o sistema crê no falso livre-arbítrio, que é você que decide aceitar Jesus ou não. É você que escolhe. Então, ou seja, é você que é soberano, então. Então, é o homem que é soberano. Se o homem ele tem um poder de decisão para escolher entre Deus ou não, ou Deus ou Buda ou diabo, então é o homem que é soberano, e não Deus. Tá entendendo? O livre-arbítrio, meu irmão, anota para você ver, a doutrina, o ensino do livre-arbítrio é uma afronta à soberania de Deus. Então, só os falsos profetas é que fazem afronta a Deus. Eu não sou falso profeta. Eu creio que Deus é soberano. Eu creio que Deus ele é soberano e Ele escolheu e predestinou a quem Ele quis, suas ovelhas, seus anjos eleitos, que não se rebelaram como o tal do Lúcifer. Entenderam? Ou seja, a terça parte ela foi expulsa. Então, ou seja, eu creio nas duas partes que Deus escolheu para a sua glória. E nós fazemos parte dessas duas partes, dessa parte. Tá entendendo? É isso que eles nunca vão pregar dentro da igreja. A predestinação. A Bíblia fala de predestinação. Agora, abrem Efésios aí. Vamos para Efésios 1. Vamos voltar aqui. Efésios. Olha aqui. Efésios 1. Olha, eu só estou pincelando, porque se eu falar todas as verdades que a religião não fala, eu vou ficar aqui 3, 4 horas, 5 horas. Entendeu? Falando a verdade. Entendeu? Ou seja, se você procurar ler a Bíblia, uma coisa vai se encaixando na outra. Uma coisa vai se encaixando na outra. Então vamos ler Efésios 1:11. Olha aí. O que diz aqui? Eu vou só te dizer aqui uma coisa, meu amigo, meu irmão, você que está ouvindo, que vai ver esse vídeo. Confere se tudo que eu estou falando aqui é bíblico. Mas também confere quando o seu pastor falar o que ele está falando é bíblico, porque a maioria é conversa fiada. Entendeu? Tem que ser como os crentes de Bereia. Quando os apóstolos pregavam, falavam, eles corriam lá e testificavam se era aquilo mesmo que as escrituras falavam. Entenderam? Então tem que ser tudo conferido de acordo com o que diz as escrituras. Ao invés de você ouvir Deus, você vai estar ouvindo aí falsos evangelhos. Entendeu? Ou seja, você vai sair da sua casa para sentar no banco da igreja e o pastor dizer que você é pecador, que você é ladrão. Se você vai para ouvir a palavra de Deus, tem que seja que vá ouvir a verdadeira palavra. Entendeu? Agora, você sair da sua casa para ouvir que você é pecador, que você é ladrão,
porque não deu dízimo? Efésios 1 hoje, vamos lá. Vamos te mostrar aqui o que a Bíblia fala a respeito do que eu estou mostrando aqui de acordo com as Escrituras, tá bom? Então você vai entender tudo à luz da Bíblia. Eu não faço parte mais desse sistema caído, corrupto. Não faço mais parte disso. Efésios 1:11. Olha aí o que diz aí. O que diz a Bíblia. Não eu, o que diz a Bíblia. Olha só. Nele, ou seja, em Cristo. Tá bom? Digo, em quem também fomos feitos herança. Tá entendendo? Olha na sua Bíblia, Efésios 1:11. Havendo sido predestinados. Isso está muito claro. Tem que explicar alguma coisa aqui? Eu não preciso explicar, está escrito aqui. Ou seja, não, eu não creio. Então, se você não crê, eu não posso fazer nada por você. Porque se você não crê na palavra de Deus, então o problema é muito sério. Se você não crê no que está escrito na palavra de Deus, então o problema para você é muito grave. Essa é a mais pura verdade. Porque eu estou lendo a palavra de Deus, estou lendo a Bíblia. Só tem uma pessoa que não crê na palavra de Deus, que é o filho da perdição. Estes não crê. Você pode não entender a palavra de Deus, aí tudo bem. Você não entende hoje, mas talvez vai entender amanhã, depois ou depois. Com a oração, você vai entender. Agora, se você não crê, aí sim é um problema. Porque se você é filho de Deus, você já nasceu com o Espírito de Deus. Para quê? Para crer na palavra de Deus. Tá entendendo? Ou seja, se você é filho de Deus, você já nasceu com o Espírito de Deus. Para quê e por quê? Para que você creia na palavra de Deus. Porque você não pode ver Deus. Então Deus ele te deu o Espírito dele para que você creia nele. Agora, se você não crê, é porque você não tem o Espírito. É por isso que Romanos 8:9 fala, se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. Tá claro. Mas claro que isso não existe. Agora eu quero ver o pastor te explicar isso. Eu quero ver o seu pastor falar isso para você. Você acha que o pastor vai ensinar isso para você? Se vender água ungida de Israel tá dando dinheiro para eles? Se campanha dá dinheiro para eles? Porque eles não foram chamados por Deus para falar a verdade. Efésios 1:11, olha aí. Havendo sido predestinados, como? Como que você é predestinado? Como? A Bíblia, ela mesma te responde. Não precisa de teologia, escola dominical. A Bíblia mesmo te responde. Olha só, Efésios 1:11. Havendo sido predestinado conforme o propósito de quem aqui? Daquele que faz todas as coisas. Quem é que faz todas as coisas? É Deus. O soberano, ele que faz todas as coisas. A Bíblia está dizendo, então você foi predestinado. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é a Bíblia que diz. Efésios 1:11 é uma verdade que a religião não vai falar para você. Se o pastor prega livre-arbítrio, como é que ele vai ler essa passagem de Efésios 1:11? Eu estou te mostrando aqui por que eles não falam. Por isso que eles não falam. Porque o sistema ele crê e acredita na mentira e não na verdade. Então, como eles creem e pregam a mentira, Jesus ele veio e falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Por quê? Porque o povo está ouvindo mentira. Entendeu? O povo naquela época já estava ouvindo mentira, imagina hoje. Eles estão ouvindo mentira há séculos. O povo já estava ouvindo mentira que homens hipócritas religiosos com a Bíblia na mão pegando cisquinha aqui, outra ali, mas na verdade eles estão omitindo a verdade e mentindo para o povo, dizendo que é pecador, dizendo que ainda não está salvo, dizendo que tem um demônio, dizendo que você ainda não está liberto. Ou seja, vem aqui para você ser liberto. Tudo mentira, porque Jesus te libertou quando ele morreu naquela cruz, com o seu próprio sangue. Essa é a verdade. Agora, se você não ouve isso, você está ouvindo mentira. Eu não ouvia isso quando eu estava em um sistema religioso. E olha que eu cresci numa família evangélica. O Espírito Santo está mandando falar. Se você, independente da igreja que você vai, você pode estar em uma igreja de mármore, ouro puro.
ou as melhores, os maiores templos, se você quiser. Se você não ouve o que você já está abençoado, se você não é ensinado que você já é salvo pela graça, se você não é ensinado que você já tem o Espírito Santo, você não precisa buscar, ele já vive em você. Se você não é ensinado que você já é liberto, então você está ouvindo mentira. Ou seja, eu não tenho nada a ver com isso. Eu fui chamado aqui para te falar a verdade. Se você está ouvindo que você ainda vai ser liberto, que você vai ser salvo, que você ainda vai ser abençoado, ou se você fizer isso ou fizer aquilo, tudo isso aí é mentira. Por que eu falo isso? Porque é tudo ao contrário do que a Bíblia diz. Ah, mas eles leem a Bíblia na lei. Pode ver que eles não leem as cartas de Paulo. Você já entendeu que eles não leem as cartas de Paulo, de Romanos até Hebreu? O pastor não lê, o apóstolo não lê, o bispo não lê, o padre não lê, o papa não lê, eles não leem as cartas de Paulo. Isso é muito claro. Então, ou seja, Deus ele abriu meus olhos, Renato, tá percebendo de que eles não leem as cartas de Paulo. Então, eu fui me revelado que as verdades que libertam meu povo está nas cartas de Paulo, de Romanos até Hebreus. Então por que eles não lêem? Para manter o povo escravo na escravidão, por isso que eles não lêem. Aí até um dia que eu fui, até que um dia eu mesmo resolvi buscar por mim mesmo a Bíblia. E comecei a reparar que ninguém lia essas passagens a qual eu citei aqui, mas quando lia apenas um versículo pequenininho e parava por ali. Então eu dizia comigo algo de errado. E eu comecei a buscar em casa, comecei a buscar lendo nas escrituras e pedindo a Deus entendimento e sabedoria. Abra em 1 Coríntios 3. É lamentável saber que você pertence a uma igreja e diz que tem um pastor que não te ensina a graça de Deus. Ou seja, em Cristo. Isso é muito lamentável. Então, um pastor que fica só ensinando sobre Elias, Moisés, Josué, Gideão, isso é na lei, meu povo. Romanos 6,14 diz, não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça, ponto final. Isso é claro. Então não adianta o pastor ficar lendo Moisés, Gideão. Você não é Moisés, você não é povo de Israel. Você é a igreja de Cristo, Cristo ressuscitado. Você não é povo de Israel. A palavra de Deus para a igreja não estava com Moisés, não está com Davi, não está com Gideão, não está com Malaquias, não está com Isaías. A palavra de Deus para a igreja foi entregue para o apóstolo Paulo. Então você vai morrer lá e nunca vai conhecer a verdade, porque eles estão debaixo da lei. Eles só leem a lei quando nós já estamos debaixo da graça. Isso é claro. Então você tem que saber, vai continuar no erro? Continua no erro, então sabendo que você já estava no erro, ninguém falava, ou seja, agora você vai estar no erro sabendo. Venha para a verdade. Então a verdade sou eu? Não, eu não sou a verdade. A verdade é o que eu vou falar agora, o que eu estou falando aqui, o que eu vou falar agora, 1 Coríntios 3. Não sou eu que sou a verdade, mas eu conheço a verdade. A diferença de mim é que eu não sou fariseu hipócrita. Eu conheci a verdade, falo a verdade e estou lhe mostrando a verdade. Eles também conhecem a verdade, só que não pregam e não ensinam a verdade. Eles não ensinam. Essa é a diferença. Essa é a diferença aqui. 1 Coríntios 3, olha aí, que diz aí. Olha o verso 10 aí. O que está dizendo aí? Anote aí com uma caneta se você não está acompanhando com a Bíblia. Anote aí. 1 Coríntios 3,10. Lembrando que quem escreveu Coríntios foi o apóstolo Paulo, tá bom? Não falo isso aqui por causa de vocês, mas por causa daqueles que me assistam, talvez eles não saibam. Entendeu? Quem escreveu Coríntios foi o apóstolo Paulo. Como que você pode provar? 1 Coríntios 1, verso 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo. Então, ele está provando que foi ele que escreveu, porque toda carta ela tem remetente e destinatário. Então, quem que é o remetente aqui é Paulo. Coríntios 1, 1. Paulo chamado tal. Ele é ele que está falando. Entendeu? Vamos agora para Coríntios 3,10. Olha aí. Aqui eu não vendo sabonete, água, óleo ungido. Eu falo aqui a verdade. Que não pode ser vendida. Mateus 10,8. De graça recebi, de graça eu tenho que dar. Amém? Então Coríntios 3,10. Olha aí, Paulo disse.
segundo a graça de Deus que foi dada para quem aí? Que está escrito na sua Bíblia aí. Coríntios 3:10, olha aí. Segundo a graça de Deus que foi dada para quem? Foi dada para Moisés, foi dada para Salomão, foi dada para Davi? Segundo a graça de Deus que me foi dada. Que mim foi dado, ou seja, sujeito oculto, mas que já foi revelado. Então quem é esse mim? Se é Paulo falando, então é ele. Ou seja, segundo a graça de Deus que foi dada a Paulo, ao apóstolo Paulo, para Paulo, amém? Então, a graça de Deus foi dada ao apóstolo Paulo. Entendeu? E vou te dar a interpretação aqui da palavra graça. A palavra graça aqui não é a palavra graça de Efésios 2:8. Efésios 2:8. Pela graça sois salvo. Ou seja, por um favor que Deus te fez. Ali graça é favor. Coríntios 3:10. Graça aqui não é favor. Graça aqui é revelação. Então ficaria assim, Coríntios 3:10. Segundo a revelação de Deus que me foi dada. Então isso é muito claro. Então, em cima do graça, você pode até escrever revelação, se quiser. Coríntios 3:10 é revelação. Segundo Paulo falando, segundo a revelação de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor, ou seja, a revelação da graça foi dada ao apóstolo Paulo, e ele não foi outro, ele colocou como sábio construtor o fundamento. Então, ele que pôs o fundamento, isso é muito claro, né? Então, qual que é o fundamento aqui? E outro edifica sobre ele, mas veja, cada um como edifica sobre ele, mas ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual o fundamento é Jesus Cristo, o Cristo ressuscitado. Mas aí você vai ver, o missionário, o seu pastor, ele só fala de Jesus de Nazaré, como é que você vai entender a graça? Jesus de Nazaré não pregou a graça, ele era judeu. A graça veio através de Jesus Cristo, o Cristo ressuscitado. Isso você não vai ouvir na sua igreja. Amém? Então, meus irmãos, você quer ver mais um texto? Abre 2 Coríntios, mais um texto, 2 Coríntios aí. 2 Coríntios, capítulo 11. Olha aí, 2 Coríntios 11. Então, se seu pastor não lê Paulo, desculpe, meu irmão. Você vai ficar aí cantando, só senta, levanta, levanta, senta, levanta, senta, senta, levanta, vai ficar só nessa aí, entendeu? Oportunidade ao ciclo de oração, oportunidade ao coral, oportunidade ao clube, só vai ficar nisso. Você acha que Jesus morreu por você para você ficar só nessa? Quantos anos já passou e você não pensou nisso aí ainda? Eu não acredito que você ainda não pensou, que você está na igreja 10, 15, 20 anos, só com uma pastinha na mão, cantando aí e não entende nada da palavra de Deus. Então eu me escandalizo com isso, entendeu? Eu escandalizo com isso. Eu não posso acreditar, eu me recuso a acreditar aqui que Jesus passou o que passou, chegou a morrer na cruz só para você ficar aí cantando, senta, levanta, senta. Jesus não morreu só para isso. Você está conseguindo entender e suportar o que eu estou falando aqui? Entendeu? Ou seja, a verdade é essa, Coríntios 1. O evangelho é loucura. Esta é a loucura de Cristo. Então eu não posso crer que Jesus morreu na cruz, meu irmão, minha irmã, e você vai ficar eternamente aí, senta, levanta, senta, e vai morrer, como muitos já morreram, sem entender a graça de Deus em Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado. Entendeu? Então eu vou terminar aqui. 2 Coríntios 11, olha o que diz aí. 2 Coríntios 11, vamos ver aqui. Ou seja, então não pode cantar? Você vai falar, não pode cantar, não pode ser, levanta? Claro que pode, mas não pode ter coral aí? Pode sim, e deve ter. Contanto que antes, primeiro, vocês conheçam e entendam e compreendam a graça de Deus em Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado. É isso aí, entenderam?
Mas antes disso tudo aí, o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra. Agora tem igrejas aí que eu já participei, já frequentei, é meia hora de louvor. Depois mais 15 minutos para as crianças, depois mais 20 minutos para a mocidade. Aí vem as irmãs, vem grupo de senhora, vem coral, vem mais não sei o que, aí vem a apresentação, vem um tanto de coisa. Aí a pregação 10 minutos no máximo, ou 15, até às vezes não estourar 20. Entendeu? Ô, fala a verdade. Não vai acordar nunca. Eu me escandalizo por isso. Entenderam? Isso é religião. Isso chama-se religião. Então quer dizer que pode gastar tempo com mocidade, com grupo de senhora, tempo de apresentação. Pode gastar tempo com um monte de coisa. Aí na hora da pregação da palavra, no máximo 20 minutos. Estão escandalizados. Entenderam? Então, 2 Coríntios 11 aqui, versículo 10, 11 e 10. Olha o que diz, olha o que Paulo falou. 2 Coríntios 10. Como a verdade de Cristo. Ou seja, Cristo quer dizer graça. Quer entender a graça? Leia o apóstolo Paulo. Ah, eu não suporto isso e isso. Então leia a Bíblia. Leia as 14 cartas de Paulo. Aí você vai entender por que eu falo aqui do batismo em Cristo e não batismo de água. Leia as 14 cartas de Paulo. Eu quero ver você achar Paulo ensinando na graça a fazer campanha, corrente, expulsar demônio. Leia as 14 cartas de Paulo. Se você não quer ouvir a verdade, leia pelo menos a Bíblia que você tem em casa. E Deus vai te dar entendimento. Porque eu fui aqui